Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rubem Fontes Neto, esse é o 1902 Futebol, o canal que fala do futebol paulista. E hoje a gente vai falar sobre finais, capital versus interior. Mas não vamos falar de Corinthians e Ponte Preta, nem de Palmeiras e Inter de Limeira, e nem de São Paulo e São José. E sim, finais que aconteceram muito antes dessas partidas. Vamos voltar em 1919 com a Taça Competência. Você sabe o que foi esse campeonato? Então fique ligado que eu vou contar tudo para você. Bom pessoal, antes de começar de fato esse vídeo, vou fazer um pedido para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ajude a gente, curtam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @1902futebol. E quem quiser, quem puder colaborar, mande um pix para contato@1902futebol.com. De qualquer valor, já ajuda bastante o nosso trabalho a trazer mais conteúdo de futebol paulista para vocês. Bom, vamos então começar com o nosso vídeo falando um pouquinho do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, você sabe, começou em 1902, foi crescendo, e já estava bem estabelecido aí em 1918, sob o comando da APEA. A APEA que em 1918, então, resolveu criar o Campeonato do Interior. Já existiam diversos campeonatos espalhados pelo interior de São Paulo, mas nenhum de âmbito, de fato, estadual. Então a APEA resolveu criar esse campeonato do interior. Afinal de contas, o Campeonato Paulista basicamente eram apenas equipes da capital e o Santos Futebol Clube, então a APEA resolveu criar o Campeonato do Interior para as outras equipes de fato terem um campeonato estadual para disputar. Diferentemente do Campeonato Paulista, que era disputado em turno e retorno, não havia condições das equipes do interior se juntarem num grande campeonato para jogar todo final de semana, fazer turno e retorno. Não tinha nem questão financeira e nem questão logística para que isso acontecesse. Então, nesse primeiro campeonato, que era de 1918, mas foi realizado apenas em 1919, esse primeiro campeonato ele foi disputado em formato de mata-mata e contou aí com equipes tradicionais do estado de São Paulo que até hoje estão na ativa: Paulista de Jundiaí, Comercial de Ribeirão Preto, Rio Claro, 15 de Piracicaba, todas essas equipes estiveram nesse campeonato do interior de 1918. E esse campeonato de 1918, como eu disse, foi disputado como mata-mata e na final chegaram Taubaté e Comercial de Ribeirão Preto, ou seja, você vê um confronto do Vale do Paraíba contra Ribeirão Preto, regiões distantes do estado de São Paulo e que se encontraram na final desse primeiro campeonato do interior, e o Taubaté levou a melhor, venceu o Comercial de Ribeirão Preto. E com isso, o Taubaté se classificou para a disputa da Taça Competência. Mas o que era a Taça Competência? A Taça Competência era uma espécie de Supercopa, de Recopa, como queiram falar, com o campeão da capital, que naquele ano foi o paulistano, contra a equipe do interior, o Taubaté, para definir quem era o melhor time do estado de São Paulo. E nesse confronto, o paulistano fez prevalecer a sua força, goleou o Taubaté e se sagrou então o primeiro campeão da Taça Competência. O campeonato do interior ele se desenvolveu em 19 e 20, ainda foi disputado em formato mata-mata, mas a partir de 21, já com muitas equipes, divididas em grupos, de acordo com a região, principalmente levando em conta questão de deslocamento através da malha ferroviária do estado de São Paulo, que ajudou em muito o desenvolvimento do futebol paulista no início do século XX. Então o campeonato foi desenvolvendo e você vai ver agora a lista de campeões de cada edição do Campeonato do Interior. E assim como Taubaté, em 1918, essas equipes foram disputar a Taça Competência, algumas dando um pouquinho mais de trabalho para os times da capital, outras sendo goleadas, e isso é um tema que a gente vai abordar agora. Afinal de contas, existiu o campeão da capital e o campeão do interior. A Taça Competência seria a final estadual? O vice-campeão da Taça Competência seria o vice-campeão paulista? A resposta para essa pergunta
A história mostrou que não, porque o vice-campeão paulista sempre foi considerado a equipe que foi vice-campeã do torneio, reunindo os times da capital. Talvez, né, se as equipes do interior, alguma equipe do interior, conseguisse ganhar a taça competência, essa conversa poderia ser diferente. Essa equipe poderia reivindicar para ela o título de campeã paulista. Mas como vocês viram aí nos resultados, né, que a gente mostrou, essa história não aconteceu. Além disso, em 1926, há a questão da divisão do Campeonato Paulista, né? Era organizado pela APEA, alguns times acabaram fundando a LAF. E o interior também sofreu com essa divisão, afinal de contas, algumas equipes deixaram a APEA e foram para a LAF, e o interior também ficou dividido. Apesar disso, a APEA continuou realizando algumas edições da Taça Competência, mas, por exemplo, o Palmeiras ganhou de 9-0 da equipe do Elvira, então já ficou um torneio com bastante discrepância, né, entre as equipes da capital e as equipes do interior. Além disso, por conta dessa divisão, as equipes do interior começaram a ser convidadas a disputar o Paulistão. Foi com isso que Guarani, Ponte Preta, Comercial, o próprio Paulista de Jundiaí, eles tiveram as suas primeiras participações na primeira divisão do futebol paulista. E isso, obviamente, acabou enfraquecendo o campeonato do interior. Nos anos 30, o torneio do interior ele passa a perder relevância, então havia campeonatos da série campineira, da série santista, mas não havia, de fato, né, um torneio estadual, né, para se definir ali o campeão do interior. E nos anos 40, né, o campeonato interior, quando ele volta a ser disputado em 1942, as equipes da capital já estavam profissionalizadas, enquanto as equipes do interior ainda eram amadoras. Então, nem fazia sentido mais ter uma disputa ali entre capital e interior para definir o campeão estadual. Então esse campeonato do interior foi disputado nos anos 40, até que em 1947 definiu-se pela profissionalização das equipes do interior, e muitas das equipes que disputavam o campeonato interior então passaram a disputar a segunda divisão de profissionais, que a partir de 1948 começou a ter a lei do acesso, com as equipes do interior passando a disputar o Paulistão. Mas essa é uma outra história, né? Então a gente hoje fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, ajude aí o nosso canal a crescer. A gente traz sempre muito conteúdo de futebol paulista, história, curiosidades sobre os atuais campeonatos. Fique sempre ligado aqui no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Valeu? Até a próxima então, com mais vídeos aí falando do futebol paulista aqui no 1902 Futebol.